Bom, acho que o primeiro ponto que eu vi muito hoje é o Irã, né? O Irã tá um absurdo que tá acontecendo lá. Inclusive, eu queria entender qual é a diferença, né, dessa guerra do Irã que tá tendo para outras que já tiveram, porque já teve outros conflitos ali. E como é que fica essa situação? Como é que tá a situação do Irã, né? Estados Unidos, enfim. Como é que tá tudo isso, professor? Bom, primeiro, legal estar aqui com você, gente. Então, Carol, na verdade, a questão do Irã, ela não é uma guerra, né? É uma suposta revolução, um monte de manifestantes, a população está insatisfeita e quer derrubar o regime. Isso é algo recorrente na história do Irã, manifestações, revoluções, contra-revoluções, mas como o regime está há 47 anos no poder, desde 1979, a população está muito insatisfeita. São 47 anos de massacre, destruição. E eles já tentaram, né? Os manifestantes, a sociedade iraniana já tentou tirar o regime múltiplas vezes, mas não consegue. Porque, óbvio, como toda ditadura, eles têm o poder da força, controlam as armas e atacam as pessoas. E as pessoas chegam uma hora que elas se cansam de morrer. Falam, bom, quantos de nós teremos que morrer? Prefiro cuidar da minha vida, não vou morrer, e volta para casa. Foi assim em 2009, na Revolução Verde, depois a gente teve outros momentos no meio do ano 10.000, 11, 12, aí depois a gente em 19, 21, 22, a gente teve várias ocasiões onde a população tentou lutar contra o regime, mas não deu certo. E a pergunta dessa vez é a mesma. Quanto disposto as pessoas estão a lutarem e morrerem? Elas vão até onde, né, aguentando a violência? Tem gente que está falando hoje em 2.000 pessoas, um primeiro relatório falou em 500 mortos, tem uma outra história correndo que são 12.000 mortos. São números altos para poucos dias relativamente, né? 2, 3 semanas de manifestação. E nem todo mundo vai ter acesso aos números reais, a gente não vai saber exatamente o que está acontecendo. O fato é que é muito difícil derrubar o regime sem armas. As pessoas não têm armas, elas não têm meios de lutar, elas vão ter que enfrentar milícia, a milícia dos Basíges, que é uma milícia rural, que estão infiltrados dentro da sociedade. Foi daí que o Maduro copiou e criou os coletivos, que eram milícias também inspiradas nos Basíges. Aí você tem a Guarda Revolucionária, você tem o Exército, você tem todas as forças de segurança trabalhando para o regime. Ou seja, todo mundo que tem arma e que é treinado para fazer isso está enfrentando as pessoas, a população civil. E não sei se isso vai dar em algum lugar, porque se o regime está sempre disposto a usar a violência máxima e matar o maior número de pessoas, chega uma hora que as pessoas ficam com medo, ficam cansadas. Quem está de fora, né, Estados Unidos, Israel, outros países, não acho que podem fazer muito, a não ser que seja um ataque imenso, como o que Israel fez contra o Irã na guerra no ano passado, no meio do ano passado, que durou 12 dias, onde Israel matou vários líderes da Guarda Revolucionária, várias autoridades, várias figuras importantes, generais e tal, assassinando eles, além dos ataques aéreos todos que destruíram boa parte dos mísseis e das baterias antiaéreas e da defesa aérea iraniana. Um ataque como esse é uma mega operação que Israel fez para atrasar o programa nuclear iraniano, ou tentar destruir o máximo que podia. E não para ir lá e salvar a população do Irã de uma ditadura que está há quase meio século no poder. Então, não sei se a gente vai ver alguma coisa acontecendo. O que precisa acontecer para isso mudar? As forças de segurança precisam desertar, precisam mudar de lado, precisam escolher que não podem mais querer, pelo menos uma parte delas não pode mais querer defender o regime. E aí tem que estar disposto a brigar com a outra parte, no mínimo. Se isso acontecer, aí eu acho que o regime pode cair.
E o regime cair não quer dizer que uma parte desse grupo que está no poder não continue no poder. Pode ser que a Guarda Revolucionária assuma o poder, em vez dos ayatollahs religiosos, clérigos e a sua teocracia. Então aí o Irã viraria uma ditadura militar, que é algo que ele já se aproxima há um bom tempo, porque a Guarda Revolucionária tem ganhado mais poder dentro do país. Professor, eu vi um depoimento de uma pessoa que mora lá, que eles estão com muita dificuldade de comunicação. Parece que cortaram toda a comunicação da população do Irã com o mundo externo. Tem pessoas tentando fugir. Como é que está a situação? Não sei se você fez um estudo de como é que está lá agora no local. As pessoas conseguem sair para trabalhar, elas conseguem ter um dia a dia, ter um lazer. Como é que está? Porque eu ouvi falar que é exército na rua o tempo todo, que é pessoas armadas o tempo todo na rua. Como é que está essa situação lá? O país está meio parado diante disso. Agora, a previsão do tempo até era bastante frio nos próximos dias e se esperava que o número de manifestantes fosse diminuir. Mas o país está andando em torno disso. Não que, se não tivesse isso, também a vida do iraniano vai muito bem. É uma das maiores inflações do mundo, o desemprego é altíssimo, eles dependem do petróleo. O preço do petróleo tem caído do ano passado para cá, durante esse ano inteiro. Eles foram sancionados novamente. Então, pelo menos 20% das receitas com o petróleo eles perderam, com essa mudança de sanção e mudança do preço. Aí eles têm que vender o petróleo sancionado para a China, eles vendem abaixo do valor do mercado. Falta energia elétrica, falta água. Assim, a situação econômica do país é muito ruim. Inflação de 50%, alimentos chega a 70%, a moeda local se desvalorizou absurdamente nessas últimas semanas e por isso que foi o gatilho para as pessoas saírem às ruas. Então, assim, a vida não é boa e não vai bem. Para as pessoas entenderem, né? O Irã, ele é um país com mais de 90 milhões de habitantes. E dá para dizer que é o maior país do mundo mais isolado. Uhum. A Coreia do Norte é mais isolada que o Irã, mas a Coreia do Norte é um país bem menor. Então, um país desse tamanho não tem outro igual. Tão isolado, tão separado, tão fechado. O Irã é um dos piores lugares do mundo hoje para você se viver. Claro, ele não é pior que alguns lugares na África que são terríveis, mas ele é um país muito grande. Então, assim, a vida está girando em torno dessas manifestações e a polícia reprimindo todo mundo. O líder supremo disse que para as pessoas não deixarem os seus filhos saírem de casa para ir protestar, porque eles podem morrer. Não tem nenhuma preocupação com o que vai acontecer e deu certo várias vezes. É importante lembrar que a Primavera Árabe, ela começou no Irã. Uhum. E quando ela começou no Irã, ela não evoluiu dentro do Irã. Em todos os outros países subsequentes da onde os protestos aconteceram, se tornou ou o regime foi derrubado, ou você teve uma guerra civil, como no caso da Síria. Alguma coisa aconteceu, você não conseguiu conter aquilo totalmente. O Irã conseguiu conter na base da violência máxima, repressão máxima contra todo mundo. Você acredita que o Trump, de alguma forma, vai tomar alguma medida? Ou você acredita que ele está muito ocupado agora com essa história do Maduro, Venezuela? Qual que é a sua opinião? E se tem algum outro país da Europa que poderia se envolver ali? Eu também está muito preocupado com a Ucrânia e Rússia. O que você acha? Não, ele disse que ele vai, né, fazer. Eu acho que ele realmente pode fazer alguma coisa, algum movimento, alguma ação. Essa ação vai ser efetiva para derrubar o regime? Não acho. Não é que os Estados Unidos vai fazer uma campanha militar de dias e dias. As pessoas, elas quando pensam, os Estados Unidos vai atacar, elas pensam em invasão. Não teve invasão na Venezuela, não foi isso que aconteceu.
O Trump fez no seu primeiro mandato uma operação militar que atacou um general da Guarda Revolucionária, Soleimani, matou ele. Então, algum movimento pontual militar os Estados Unidos pode fazer. Mas aqueles movimentos que nós assistimos o ano passado diversas vezes, que são quase que aqueles ataques coreografados. Lança 3 mísseis, aí o outro fala, vou te retaliar, e retalia num deserto, numa base que não tem ninguém. Então, eu acho que ele vai fazer alguma coisa. Mas eu não acho que é substancial, até porque para ser substancial, os Estados Unidos tinha que ter porta-aviões ali, o porta-aviões não está lá, está na Venezuela, não preparou, não trouxe reforço militar, isso não está acontecendo. Claro, os Estados Unidos têm capacidade de fazer ataques pontuais em qualquer lugar do mundo, porque tem um monte de base, tem outros meios. Mas é diferente de você ir lá e fazer uma operação de duração contínua por muito tempo dentro do Irã. E aí vamos imaginar o que os Estados Unidos poderiam fazer. A história da internet, né? Falaram com o Elon Musk para botar o Starlink lá. Aí colocaram. Mas o Irã está usando os seus equipamentos de jammers militares para interceptar o sinal. E aí, mesmo assim, estão tentando fazer funcionar. Não está funcionando totalmente. Isso é uma medida não militar por parte do Trump. Ele pode ir lá e bombardear ou lançar mísseis em algum lugar. Isso vai fazer o regime cair? Não. Mas e se ele matar o líder supremo? Tá bom, ele pode matar o líder supremo e a Guarda Revolucionária. Tirar o Maduro não é tirar o regime. Ele tirou o Maduro, o regime continua lá. Porque tem o Cabelo, tem o ministro da Defesa, o Cabelo ministro do Interior. Então, não é óbvio que você fazer um ataque e você derruba o regime. Se ele fizer um ataque contra, o prédio da Guarda Revolucionária, ele pode matar vários membros da Guarda Revolucionária. Tipo, ele vai acabar com a Guarda Revolucionária inteira? Isso pode ajudar? Talvez ajude, mas isso não é decisivo. Então, tem pouca coisa que os Estados Unidos podem fazer para realmente fazer o Irã colapsar. O mais provável é que, se isso acontecer, o colapso, ele venha de um produto da decadência do regime, que acontece há 47 anos, somado com a mobilização popular intensa, que é o que está acontecendo. Então, nesse sentido, eu não acho que é o Trump que vai decidir se isso vai acontecer ou não. Mas as pessoas estão, assim, elas estão impedidas de sair do país? Por exemplo, se refugiar em um país vizinho? Elas não querem fazer isso. Elas não querem fugir do país. E abandonar todas as suas conquistas? Não é uma situação de guerra civil, entendeu? O Irã não acabou como nação. O Irã, eles vivem assim há muito tempo. Então, não tem por que eles fugirem do país. Eles querem lutar pelo país. Sim. Se não saíram até hoje, quem ficou lá é porque realmente quer. E assim, também vai pra onde? Sim. Entendeu? Não é tão simples assim você se refugiar em outro país. Tipo, é um país muito grande, né? Quantos milhões de refugiados podem ir pra onde? Nenhum dos vizinhos ali é grande... tá em condições boas. Afeganistão, Paquistão, Azerbaijão, Armênia... são todos países... A Arábia Saudita não tá ali perto? Não me lembro agora. Tem que atravessar, mas aí pra você ir pra Arábia Saudita, você é xiita, é persa, você não vai ser tão bem recebido. Os sauditas são árabes, uma parte do Irã, metade do Irã, são persas. E a outra metade não, são diversas outras etnias. Essas outras etnias poderiam fugir, mas o sonho delas é viver na terra delas sendo autônoma e, na verdade, criar outros países independentes. Talvez os azeres poderiam todos ir para o Azerbaijão. Mas o Azerbaijão também é um país pequeno para receber tanta gente. Não sei. Isso pode acontecer, eventualmente, se a situação se deteriorar e a gente tiver mais caos ou uma guerra civil,
é possível dizer que vai ter uma crise de refugiados. Uhum.